A imprensa paulista tremendo de medo com o plano que o Flamengo tem para trazer mais e mais reforços. O Flamengo não tem limite financeiro. Bora ver aqui esse debate que pegou fogo ao vivo. Se inscreva, acione o sino, deixa o seu like e bora pro vídeo. Mercado do Flamengo em 2025, tá? Então tem o Danilo, Juninho, Jorginho, Saul, Samuel Lino e o Emerson Royal fechados com o Flamengo. São reforços para o restante da temporada. E tá negociando com o Carrascal, também tá próximo do Carrascal. Ele deve ser confirmado em breve. Vamos falar do mercado do Flamengo? Tava olhando as redes sociais, olhando os torcedores do Flamengo felizes da vida, os torcedores dos adversários olhando assustados com o que o Flamengo tá conseguindo contratar. É uma capacidade financeira realmente muito grande. E eu estou ao lado do André Kfouri e também do Breiler Pires esta noite. Fala, André, tudo bem? Boa noite. Olá, Marcela, boa noite. Boa noite, Breiler. Uma ótima noite a todos. O Flamengo forte, né, no mercado. Os números, eu não diria que assustam, porque os números que assustam deveriam ser aqueles números que um clube não consegue chegar. É verdade. Né? Você passa na frente de uma loja, independente de qual seja, e tem ali alguma coisa, e se você se interessa, o preço te assusta, você continua andando. Né? É. O Flamengo, ele não continua andando. Ele entra, talvez negocie um pouco, mas compra. Divide às vezes no cartão, mas está lá, né? Mas leva para casa. Às vezes, né? Dá aquela sanfonada. Né? Mas o que eu queria falar aqui é que, por exemplo, o Samuel Lino, se você olhar o preço que o Flamengo pagou por esse jogador, é uma coisa compatível à venda do Wesley, é uma coisa compatível à venda do Gerson. Né? A multa do Gerson não era exatamente 25 milhões de dólares? Exato. Era alguma coisa assim. Euros. Então, de dólar para euro vai dar uma diferença que não é marginal, mas assim, né? Estamos falando de um patamar, né, de uma casa de valores para jogadores de futebol parecida. E o Samuel Lino, ele vai chegar com toda a responsabilidade que um recém-contratado do Flamengo veste a camisa e começa a jogar, se apresentar para o torcedor. E muitas vezes, quando essas transações são pesadas, assim, envolvendo números de vulto, isso acaba sendo colocado nos ombros do jogador. Pagaram tanto, você não joga. O mercado é o mercado. O Flamengo pagou 18 milhões de dólares no De La Cruz, que tem sido o assunto dos últimos dias por causa do vazamento da mensagem do Runco, que, né, além de expor um jogador, ameaça com uma situação clara de, mas será que ele está apto a jogar ou não? Né? É a primeira pergunta que se faz. Isso é verdade ou não? Se for verdade, ele está apto a jogar ou não está? Né? Mas o investimento é pesado. Eu estou lembrando desses casos porque o Flamengo tem feito, de fato, operações grandes que talvez só ele seja capaz de fazer no Brasil. E é lógico, o Botafogo faz muita contratação também nesse período atual, tem muito dinheiro para investir, então o Flamengo não é o único clube que está ativo fazendo contratações. Mas, né, repetidas vezes, operações grandes para manter o elenco no nível que deve ser o elenco de um clube da importância do Flamengo e que é relevante para tanta gente aqui no Brasil. Eu quero ver, evidentemente, né, esses jogadores, o Saul, o Samuel. São coisas que a gente vai precisar olhar. Toda contratação tem o seu risco, mas os jogadores, tecnicamente, são de um nível bastante alto. E isso o Flamengo tem sido capaz de fazer, né? As contratações que o Flamengo faz são de jogadores que você percebe que tem um padrão distinto. E isso é interessante, mas é claro que é preciso ser visto em campo. E é preciso ter muito dinheiro para isso mesmo. Claro. Mas podemos lembrar, inclusive, do Alcaraz, que foi um jogador muito caro, depois não conseguiu apresentar o futebol que o Felipe Luiz estava esperando, e aí ele foi vendido rapidamente, e o Flamengo não tem esse prejuízo também tão grande. Aí vende o Wesley, ganha dinheiro, mas consegue contratar jogadores como o Saul, como o Samuel Lino, que são jogadores muito caros, principalmente o Emerson Royal também é um jogador muito caro. E vamos falar sobre eles, tá? Daqui a pouquinho o Data ESPN chega aqui neste Sport Center e vai mostrar detalhadamente como jogam o Samuel Lino e também o Emerson Royal. Boa noite também para o Breiler Pires neste Sport Center. Para vocês, é o melhor mercado neste meio de ano, Breiler, do Flamengo?
Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite, fã de esportes. Olha, difícil qualificar se é o melhor mercado, mas o ponto é, todas as contratações atendem às necessidades da equipe e do treinador. E a janela do Flamengo não é bem uma janela, é um portal da esperança para o torcedor rubro-negro, porque quando vê nomes do tamanho do Saul, Samuel Lino, e falando só de nome, né, talvez quem não acompanha futebol europeu com tanta frequência, estranhe, mas no cenário europeu são jogadores muito respeitados, e aí também com a possível chegada do Carrascal, Emerson Royal para suprir a saída do Wesley, é uma janela muito parruda que dá também uma resposta à torcida, porque num primeiro momento, com a chegada do José Botto, houve ali uma pressa da torcida por contratações de impacto. Nossa, chegou um grande dirigente, um cara com mentalidade europeia, ele vai fazer a limpa no mercado. E num primeiro momento, só chegou o Juninho. E observando ali muito o scout, um cara ali que foi uma oportunidade de mercado, que veio num contexto bem mais econômico e barato que o dessas contratações. Mas teve o Jorginho também, né? Mas chegando agora, o Jorginho já dá pra dizer que jogou o Mundial, mas é dessa janela de meio do ano. Mas houve ali uma pressa e de certa forma, uma ansiedade muito grande da torcida com o trabalho do Botto. E as coisas, a gente precisa observar também o novo timing de mercado. Porque os clubes brasileiros agora passam a contratar não só jogadores jovens ainda na Europa, mas jogadores europeus. Então, é natural que a janela mais agressiva seja do meio do ano e não mais no começo. Então, para mim, foi um movimento normal do Flamengo, de saber que as melhores oportunidades viriam quando encerrasse a temporada europeia. E isso já aconteceu com o Botafogo, que é SAF, que tem investimentos do John Textor. As grandes chegadas do Botafogo foram no meio do ano. Já aconteceu até também numa realidade de SAF com o Vasco, que em 2023 se reforça ali e consegue escapar do rebaixamento. Mesma coisa com o Corinthians em 2024. Então é uma nova configuração que os torcedores precisam entender e não ficar nessa... sempre, né, muito oriçado quando o dirigente não consegue apresentar um reforço logo de cara, ainda mais reforço de impacto, porque a partir de agora, cada vez mais, o futebol brasileiro vai atacar mais a janela do meio do ano. Sim. Na comparação com o início, e é um Flamengo que sobe de nível. Flamengo que já é muito bom, tem uma base, mesmo perdendo jogadores como Gerson e Wesley, é um time ainda que tem muita qualidade, e a essa qualidade o Flamengo agrega experiência europeia, com Saul, sobretudo com Jorginho, possibilidade de cadência, né, que o Jorginho traz, e de certa forma não é o substituto do Gerson, mas vai ser esse temporizador no meio campo, e com Samuel Lino, muita agressividade pela ponta, pode jogar como ala, versátil, mas principalmente ali para disputar uma posição com o Bruno Henrique do lado esquerdo. Eu vejo que é um reforço muito interessante do Flamengo, e que o torcedor não se apegue tanto a valor, né? O reforço mais caro da história. Se apegue à utilidade para o time. E nesse aspecto, tenho certeza que, com a readaptação ao futebol brasileiro, o Samuel Lino tende a tirar de letra e ser um cara com minutagem muito alta até o fim da temporada. É verdade. Bom, mas eu quero mostrar aí na tela as contratações mais caras do futebol. E podemos falar também em patamar, né? A gente coloca o Flamengo, mas depois a gente pode falar de Botafogo. Podemos, inclusive, colocar o Palmeiras nessa história com o Vitor Roque. Mas olha, o Samuel Lino, então, como o mais caro, 143 milhões de reais. O Alcaraz, citei agora há pouco, 110 milhões, 110,6 milhões. O Pedro, em 2020, 88 milhões. O Gerson, 85 milhões em 2023. E o Arrascaeta, 79 milhões, quase 80 milhões em 2019. E aí o Samuel Lino, ao lado do Danilo do Botafogo, é o segundo mais caro do Brasil, né? Então tem os dois aí brigando por isso. E tem também o Vitor Roque, o Palmeiras pagou 25 milhões de euros. É uma mudança de patamar do valor que os times brasileiros conseguem pagar, mas principalmente Flamengo, Palmeiras, o Botafogo, agora com a SAF. É uma mudança de patamar dessas contratações, André? E isso muda também o patamar do futebol brasileiro? Os valores são
altos, né? Eles podem não ser altos quando se pensa em como os jogadores se movem entre clubes europeus, né? Às vezes o mesmo jogador, dependendo de onde ele está no mundo, é transferido na Europa e o preço é de uma ordem. E fora do continente europeu, da elite do futebol, não se chegaria nem perto disso. Eu olhei essa tela e, pensando na sua pergunta, Marcela, o que me vem à cabeça é o seguinte: são 3 clubes, basicamente, que a gente tem, né, dados para falar a respeito. O Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo. Não podemos esquecer do Paulinho também, a contratação que o Palmeiras fez do Atlético Mineiro, que é uma coisa difícil de acontecer em jogadores desse nível entre clubes no Brasil. E aí o Palmeiras conseguiu também, como diria o Tite, oportunizar uma situação do Atlético Mineiro, né? Então, se o Atlético não estivesse passando pelo momento em termos econômicos que está, e hoje a gente tem mais informações do que tinha no começo do ano, talvez o Paulinho não fosse negociado. Então é uma coisa também que precisa ser observada. O ponto para mim é, os clubes que fizeram os ajustes necessários na sua administração, seja por intermédio de uma pessoa que olhou para a dívida do clube pelo qual é apaixonado e foi presidente, que é o Paulo Nobre, e do ponto de vista individual, atuou para resolver o problema, e a partir daquele momento o clube andando com as próprias pernas e com administrações competentes e não perdulárias, digamos assim, continuou no seu caminho. O Flamengo, com enorme potencial de receita, o maior do Brasil, o maior da América do Sul, passou o tempo que passou se ajustando para poder, depois desse período, investir no time de futebol. Mas não precisamos voltar muito tempo no passado recente para lembrar de times que o Flamengo teve, que não estavam de acordo com as ambições do clube, não eram formados por jogadores que fossem comparáveis tecnicamente aos jogadores que estão no elenco hoje. E o Botafogo, vivendo um momento que é completamente diferente, pela mudança de legislação, a possibilidade do departamento de futebol de clubes associativos ser convertido em uma pessoa jurídica e investidores os adquirirem. Tem histórias ótimas e tem histórias horrorosas. A história do Vasco é horrível. A história do Botafogo até agora é incrível se você pensar no que o time de futebol do Botafogo se transformou e o que ele conseguiu conquistar em campo. Então eu acho que é natural que essas equipes cada vez mais utilizem as suas possibilidades financeiras para contratar esse tipo de jogador. Quanto tempo atrás a gente precisa voltar para achar que um cara como o Saul não consideraria o mercado brasileiro? E aí, abrindo até o leque para outros clubes, o Grêmio não vive um momento de suspiros na sua parte econômica, no seu orçamento, mas o Luis Soares esteve aí por um bom período, jogou bastante, deixou saudade, marcou uma época. Então, agora o Bright White? Além do Brasil hoje ser um lugar para onde esses jogadores olham e não desolham, né? Não. Eles querem conversar, jogadores em determinadas situações, é claro. E existe aqui a condição econômica não só para contratá-los, mas para remunerá-los também. Então, o Botafogo está voltando a investir, trouxe o Danilo, que é um jogador que saiu e a gente não imaginava que voltaria. Também é uma oportunidade, bem observado, bem negociado, e é um jogador que, muito provavelmente, vai passar pela seleção brasileira, se é que não vai se estabelecer na seleção. É só ele se recuperar aqui, aos olhos de todos, que o caminho de carreira dele pode ser muito melhor do que foi até agora. Então, assim, existem as condições aqui para esses jogadores virem e essas cifras serem bancadas, porque esses clubes, eles pagam. Eles pagam não só os direitos quando adquirem esses jogadores, mas também os salários depois que eles vêm.
Com a SAF tem um Cruzeiro também, né, que está investindo pesado também em reforços e agora imaginamos que também vai mudar a maneira como vai investir nesses reforços, mas pensando no Danilo, 22 milhões de euros também, assim como o Samuel Lino, e não são só jogadores que pensamos, são os brasileiros que querem voltar, tirando o Jorginho, né, de seleção brasileira, mas são os brasileiros que querem voltar pensando em seleção brasileira, porque o Saul acabou de dar uma entrevista dizendo, eu tive proposta inclusive para ganhar mais, mas eu escolhi vir para o Flamengo. Eu olhei o projeto Flamengo e quis vir para cá. Também tem essa mudança, né? Como as coisas estão mais facilitadas para essa conversa de diretoria com esses reforços. E a partir do momento em que vem um, puxa a fila e outros também se entusiasmam, né? A contratação do Memphis pelo Corinthians, por exemplo. Isso repercute na Europa, os atletas passam a olhar de uma maneira diferente para o Brasil, o próprio Luis Soares no Grêmio. Então, há um movimento, um círculo virtuoso dos grandes clubes brasileiros. Se a gente pegar o top 3 dos clubes do Brasil, em capacidade de investimento, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, todos eles fizeram nos últimos anos as maiores contratações de sua história. Flamengo agora com Samuel Lino, Botafogo com Luiz Henrique, agora com Danilo, e o Palmeiras com Vitor Roque. E são investimentos necessários porque valor de mercado é o que está na pedra. Porque se o Samuel Lino valesse menos, o Flamengo conseguiria barganhar, negociar. Mas de fato, o valor de mercado do atleta, o que o clube tem de pagar. E aí é preciso que a gente também tenha mais maturidade, né? E eu falo opinião pública do futebol, imprensa, torcedores, de não ficar se apegando muito a valor e colocar esse fardo em cima dos atletas. O Samuel Lino, assim como o Vitor Roque, assim como o Danilo, eles precisam ser avaliados pelo desempenho e não pelo que custaram, porque o valor é estabelecido pelo mercado, mas eu vejo que o Flamengo vai bem porque detectou necessidades da equipe, alinhou com o treinador, certamente são jogadores avalizados pelo Filipe Luiz diante dessas carências do time e chegam num momento em que podem oferecer para a equipe, sem problema de lesão, aptos para jogarem e o principal, que atendem a essas necessidades, essas urgências do time do Flamengo. E aí, se tem dinheiro em caixa, tem de investir, mas de forma assertiva, e eu vejo que em todas elas eu consigo enxergar lógica no alto investimento que o Flamengo fez em cada posição. Pois é, eles serão titulares? Pelo que se investe, imagina-se que sim, que jogarão muitos jogos pelo Flamengo, mas isso só o tempo e só a adaptação deles também vai dizer. Bom, eu falei que iríamos analisar. Então, nação imprensa repercutindo as informações, o Flamengo não tem limite, né? Muita grana que entra no Flamengo, isso se reverte em contratações no maior do Brasil e do mundo, né? Bom, o Wesley, ele destacou aí o sonho de jogar na Europa, né? E tá indo agora para Roma. Promete retorno ao Flamengo no futuro. O jogador de 21 anos foi vendido em operação que pode chegar a 195 milhões de reais, rapaz. É muita grana, hein? Ele que já viajou para Itália e ele falou o seguinte, abre aspas, estou realizando um sonho, mas com um pedaço do coração partido, estou deixando a nação. Espero um dia voltar. Não é um adeus, é um até logo. Aqui eu estou em casa. Quando eu voltar é Flamengo, disse aí o Wesley, tá? O Wesley profissionalizou no Flamengo em 2022, tornou aí peça fundamental a partir da temporada passada, com boas atuações, recebendo oportunidades aí até na seleção brasileira, inclusive neste ano, né? Com o Carlo Ancelotti. Bom, temos aí a situação do Bruno Henrique, mas antes de eu falar do Bruno Henrique, tem aqui o Emerson Royal, que desembarcou nesta manhã, na manhã desse sábado, né? O Flamengo joga hoje, o Flamengo joga no domingo, eu tô gravando esse vídeo no sábado, o Flamengo joga no domingo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro às 20 horas. O Emerson Royal desembarcou no sábado para assinar com o Flamengo, ele estará no Maracanã no domingo, no jogo contra o Atlético Mineiro, para poder se apresentar à torcida, né? Ele estava praticamente selado com um acordo fechado com o Besiktas da Turquia, mas o clube carioca conseguiu dar o chapéu. No total, o Flamengo vai desembolsar aí 9 milhões de euros, 58,6 milhões de reais na contratação do novo Rodinei, o Emerson Rodinei, tá? Está sendo batizado de Emerson Rodinei.
O que você achou da contratação aí do Emerson Royal? Deixa nos comentários. E a defesa do BH27, Bruno Henrique, se manifesta após o atacante virar réu por fraude esportiva. O jogador segue confiando na justiça enquanto mantém um foco na sua carreira. Na manhã desse sábado aí, após virar réu, teve esse pronunciamento, né? Abre aspas, o Poder Jurídico rejeitou quase a integralidade da denúncia formulada pelo Ministério Público, a parte que permanece sempre prontamente esclarecida, de modo a ensejar o arquivo. Bruno Henrique segue confiando na justiça, enquanto mantém um foco total à vida de atleta de futebol, certo de que jamais tomou parte de qualquer esquema de aposta, diz aí o comunicado. O Flamengo, então, segue contando com o Bruno Henrique a princípio, tá? E que seja feita a justiça, né? Seja feita a justiça aí. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, aciona o sino, deixa o seu like e até o próximo vídeo.